Eu quero, nesse instante, compartilhar com você a passagem da Palavra de Deus que se encontra no livro de Jonas, capítulo de número 4, versículos 6 a 11, onde a Palavra de Deus nos diz da seguinte maneira: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos orar ao Senhor nesse instante. Feche seus olhos. Pai amado, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, pela iluminação do teu Espírito. Suplicamos a ti, Senhor, que traga clareza da tua palavra ao nosso entendimento, para que saibamos o que o Senhor espera de cada um de nós, para que nós venhamos a praticar conscientemente os teus princípios revelados na tua palavra. Em nome de Cristo Jesus que nós te suplicamos. Amém. O livro de Jonas foi escrito pelo próprio profeta. E em todo o livro de Jonas, nós temos uma só mensagem: a salvação pertence ao Senhor. No capítulo 1, nós encontramos Deus salvando uma tripulação inteira de um navio. E eles se renderam ao Senhor. No capítulo de número 2, nós vemos Deus salvando o profeta, que uma vez tendo sido jogado ao mar, é interceptado por um grande peixe que Deus enviara para então salvar a vida do profeta Jonas. No capítulo de número 3, nós encontramos a salvação de Nínive, dos moradores desta cidade, desta grande cidade. E todas estas salvações, todos esses elementos, nos 3 primeiros capítulos, nós temos Deus como agente principal. No capítulo de número 4, nós encontramos este Deus que salva e tem prazer em salvar, agora tratando a vida, o coração, o pensamento e as emoções de Jonas, o profeta. O texto que nós lemos inicialmente nos apresenta a única passagem do livro em que Jonas aparece satisfeito, em que Jonas aparece alegre. E isto nos conduz a refletir também sobre nossa alegria. Qual a alegria? Qual a origem da nossa alegria? E qual é a consistência daquilo que tem alegrado o nosso coração? A alegria de Jonas
é o tema da nossa reflexão nesse momento. E eu quero iniciar observando a origem da alegria de Jonas. Capítulo 4 do livro do profeta Jonas, versículo de número 6, aonde a palavra de Deus diz, numa releitura, nós observamos: então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Veja que em todo o livro nós temos apenas um momento em que é claramente expresso que o profeta está alegre, que o profeta está satisfeito. Jonas, por várias vezes, contendeu com Deus, tentou fugir do Senhor, não fez caso da própria vida, permitindo tranquilamente ser ele mesmo jogado de cima da embarcação mar adentro, porém revelou grande satisfação em dois momentos, em que este do capítulo 4 é o mais claro de todos. Um momento anterior a esse, em que Jonas expressou também grande satisfação, foi quando o próprio profeta foi alvo da graça de Deus. Dentro do ventre do peixe, ele agradece ao Senhor pelo livramento. Capítulo 2, versículo 9 diz: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação. É uma manifestação de satisfação, é uma manifestação de alegria. São os dois momentos em que Jonas expressa a alegria. Porém agora, capítulo de número 4, Jonas abertamente é dito que ele está alegre, e não uma alegria simplesmente comum, mas extremamente alegre, extremamente alegre. Deus lhe favoreceu mais uma vez. E nesse momento, no capítulo 4, versículo 6, o favorecimento de Deus é perceptível através da sombra que é produzido pela planta que Deus fez nascer. A alegria de Jonas está no favor de Deus, endereçado ao profeta. A alegria de Jonas está em uma planta que lhe fazia sombra. A alegria de Jonas está no bem-estar pessoal, no bem-estar do próprio profeta. Óbvio que essa situação gera, sim, alegria quando Deus agracia alguém. Este alguém certamente deve sentir a alegria por este favor de Deus. Estes, portanto, são elementos no livro que fizeram originar a expressão de alegria do profeta. Um homem que se alegrou em extremo em ser abençoado por Deus, em ter sua necessidade pessoal atendida. Não obstante, ele, de fora da cidade, olhar para Nínive e encontrar em Nínive uma nação inteira, várias e várias pessoas que foram alvo da graça de Deus, mas que, no entanto, não era fonte de alegria do coração do profeta. A alegria do coração do profeta estava no bem-estar pessoal e no favor de Deus estendido a ele. Há uma outra questão interessante nessa maneira didática de Deus ensinar
nesse aprendizado necessário, não somente para Jonas, mas para todos nós, que está exposto no versículo 6 a 11. O versículo 7 a 9 nos apresenta o fim da alegria de Jonas. A palavra de Deus diz assim: mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. O fim do momento de alegria de Jonas é marcado pelo desconforto pessoal. A planta que lhe trazia sombra agora estava seca, já não existia mais o abrigo sob esta planta, já a sombra não era mais uma realidade sobre a vida de Jonas naquele momento. Um vento que soprava fazia parte também dos instrumentos didáticos de Deus, acrescendo-se a isso o sol que lhe esquentava a cabeça. Deus organizou todas as coisas a fim de ensinar o profeta, a fim de fazer o profeta tomar consciência do seu próprio coração. O fim da alegria de Jonas foi de fato que a planta morreu, que a sombra se foi, que o mormaço quente soprou. O conforto pessoal acabou. Deus perguntou a Jonas e Jonas respondeu: eu quero morrer. Jonas se desgostou. Se voltarmos ao início dessa lista, temos o fato de que Jonas se desgostou da morte de uma planta. Ou antes, do desconforto pessoal. Enquanto diante dos seus olhos, morro abaixo, tem uma cidade aonde muitas e muitas pessoas estavam caminhando à perdição. E essa não era tristeza para Jonas, nem tampouco a sua alegria, a salvação deles. A alegria e a tristeza de Jonas estava na planta, estava no conforto pessoal. As emoções do profeta estavam claramente atingidas. O Jonas que havia louvado a Deus pela vida quando preservado no ventre do peixe, é o mesmo que agora em terra firme pede a morte. As intensidades são descabidas no coração e nos lábios do profeta. A situação é tão absurda e egoísta que Deus, em sua pergunta ao profeta, faz questão de pontuar acerca da importância que Jonas dá àquela pequena planta. Como quem pergunta: Jonas, tu queres morrer por causa desta planta? Jonas, tu queres morrer porque perdeu o conforto da sombra desta planta? É realmente isso. Ao que o profeta responde afirmativamente, absurdamente, de modo positivo. Sim, Deus, eu quero morrer porque essa planta se foi e eu estou com o sol quente sobre a cabeça. Isto marca o fim da alegria de Jonas. Uma alegria tão pequena, passageira, inconsistente.
porque estava baseada no elemento errado. Em terceiro lugar, eu quero refletir contigo sobre a incoerência da alegria de Jonas. Versículo 10 e versículo 11, capítulo 4, diz assim: Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta que te não custou trabalho, o qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus refaz a pergunta a Jonas e agora acrescenta aspectos que revelam quantitativamente a grandiosidade de Nínive. A descrição de pessoas que não sabiam distinguir entre a mão direita e a mão esquerda aponta para a possibilidade de estar se referindo a crianças ainda muito, muito pequenas. A cidade era imensa e extremamente populosa. E o registro do livro de Jonas diz que todos se converteram ao Senhor. A incoerência da alegria de Jonas está no fato de que o alvo dessa alegria não está alinhado com o alvo da alegria de Deus. Na escala de valores de Deus, pessoas valem mais do que coisas. Pessoas valem mais do que a natureza. Seres humanos valem mais do que plantas. Jonas não estava alegre com a morte da planta e nem com a salvação do povo de Nínive. Era essa a questão principal do profeta. Ele estava chateado com o Senhor. Jonas se desgostou quando outros foram abençoados por Deus. Jonas se desgostou quando outros e não ele foram o alvo do amor de Deus. Jonas amava mais o seu bem-estar com a sombra da planta do que a conversão dos ímpios. Jonas amava mais as coisas que as pessoas. E é curioso como até nos nossos dias essa parece ser a realidade de várias pessoas, em que as coisas são mais importantes que as pessoas, em que se amam coisas e usam-se pessoas. O livro de Jonas acaba sem informar para nós qual foi a resposta de Jonas. O profeta foi confrontado por Deus, mas não é apresentado a nós o desfecho. O livro fica como se tivesse sido interrompido abruptamente. Mas, de fato, a palavra de Deus, toda ela é inspirada pelo Senhor, iniciada do modo como Deus deseja que seja e encerrado cada livro do modo como Deus projetou. De modo que se parece abrupto o encerramento do livro do profeta Jonas, é porque há um porquê. É porque existe um motivo. E poderíamos imaginar, sem muita dificuldade, que a história de Jonas continua até os nossos dias. A história de Jonas continua em nossa história. Jonas não está distante de nós. Jonas está presente. Suas motivações e intenções passeiam
na mente de muitos crentes. Jonas simbolicamente está debaixo da pele de muitas pessoas. O coração de Jonas bate no peito de algumas pessoas. O amor às coisas, mais do que o amor às pessoas, é a marca do profeta Jonas. O amor ao conforto pessoal, mais do que o desejo pela salvação dos pecadores, é uma marca do profeta Jonas. O desejo de fazer com que Deus realize a vontade do coração egoísta é uma marca do profeta Jonas. E tudo isso está presente nos nossos dias, na vida de muitas e muitas e muitas pessoas. Pessoas que pensam só em si. Pessoas que não olham para o outro. Pessoas que até mesmo conhecendo o Senhor, se preocupam mais consigo mesmo. Em que a escala de valores, as coisas são mais preciosas do que as pessoas. Nos nossos dias, isto é uma realidade de modo geral. Você liga a televisão, você liga o seu computador, você pesquisa a internet e você percebe várias e várias reportagens falando sobre o absurdo do desmatamento, o absurdo do ataque à natureza, animais em extinção. Porém, as atrocidades contra a vida, o abandono da vida ou o aborto, são coisas que não são divulgadas como chocantes nas reportagens. Parece até que as coisas, como a natureza, recebem maior valor do que a vida das pessoas. De fato, devemos nós responder à pergunta que Deus faz a Jonas, no versículo final do livro. Devemos amar mais as pessoas do que as coisas. Nos dedicar mais às pessoas do que às coisas. Valorizar mais os relacionamentos do que o nosso envolvimento com as coisas inanimadas ou até mesmo os elementos da natureza, como animais de estimação. Devemos buscar alegria, aonde Deus também revela a sua alegria. Deve ser nossa grande alegria a conversão de vidas ao Senhor. Certamente que o Senhor estava satisfeito, alegre com a conversão dos ninivitas. Haja vista que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes, deseja que ele se converta. Isso traz alegria a Deus. Deve ser a nossa alegria também. A conversão de pecadores ao Senhor. Isso deve trazer satisfação ao nosso coração mais do que qualquer outra coisa sobre a face da terra. O nosso relacionamento com Deus é o que satisfaz plenamente a nossa vida. E nos alegrar com o que o Senhor se alegra deve ser ênfase na nossa vida. Devemos estar dispostos a abrir mão do conforto pessoal para levar a palavra de salvação de Deus aos que ainda não conhecem o Salvador. Precisamos cumprir a ordem de Deus de anunciar o Evangelho a todo lugar. Deus
chama a sua igreja a falar do amor de Deus àqueles que ainda não conhecem. E como você tem atendido a esse chamado? Como temos nos comportado diante do chamado de Deus à igreja? Pensamos mais no conforto do nosso lar, mais no conforto da nossa igreja, mais no conforto pessoal e no atendimento da nossa vida pelas bênçãos de Deus? Ou estamos dispostos a sair do nosso conforto, enfrentar os desafios para levar a palavra de salvação àqueles que ainda não conhecem ao Senhor? O livro de Jonas termina de modo abrupto para que nós respondamos: qual é a nossa atitude? O que traz alegria? A minha alegria está em servir ao Senhor e realizar aquilo para o qual fui chamado. E eu tenho certeza que na tua vida a alegria verdadeira será sempre real, sempre presente, quando você estiver no centro da vontade de Deus, anunciando a salvação no Senhor para aqueles que ainda não conhecem. Vamos orar nesse instante? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, e te suplicamos, ó Pai, em nome de Cristo Jesus, que a cada amanhecer, em nossa mente, seja claro a resposta que devemos dar ao Senhor, diante da pergunta que fazes ao profeta. Nós te suplicamos, ó Deus, que os nossos olhos sempre possam enxergar de acordo com a iluminação do Teu Espírito, aquilo que traz alegria ao Teu coração, para que nós nos empenhemos nessa direção. Pai amado, que o nosso coração esteja sempre pronto, que as nossas pernas estejam sempre prontas a ir aonde o Senhor deseja, para falarmos da salvação em Cristo Jesus a todas as nações. Que o amor por evangelizar seja sempre claro em nossas atitudes. Nós te suplicamos isso, ó Senhor, em nome de Cristo. Aonde o Senhor nos enviar, queremos ir falar do Teu amor. Nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. E agora, povo amado do Senhor, que o amor de Deus, o Eterno Pai, as consolações que há em Cristo e o poder do Espírito para serem testemunhas vivas de um Deus real, seja sempre visível na vida prática, cotidiana de todos vós, agora e para todo sempre. Amém.